Salve, salve equipe! Bom dia, eu sou o Lucas Silva e hoje a gente está chegando na parte 3 da live de relacionamento amoroso. E eu tô gostando muito de fazer essa maratoninha aqui sobre relacionamento para me relembrar alguns conceitos que são bastante interessantes e que são transformadores também. E agora a gente vai chegar talvez no tópico que eu mais gosto, que é o amor empata, né? O que seria o amor empata? Uma pessoa empata é uma pessoa que tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada de empatia. Então ela costuma sentir muitas energias, as energias do ambiente quanto as energias da pessoa. Então essa pessoa muitas vezes costuma sair de uma conversa e falar assim: "Nó, fulano drenou minha energia, eu tô morto". Essa pessoa, apesar dela ser uma esponjinha, ela também tem um benefício com isso, que ela consegue desenvolver uma compaixão de forma mais fácil pelo fator da sensibilidade, ou seja, ela consegue sentir a dor de uma pessoa, ou seja, ela também consegue se colocar no lugar de uma pessoa de forma muito mais fácil, né? Porque ela gera conexão de forma mais fácil. Ela está mais aberta, digamos assim, muitas vezes até aberta demais. No entanto, o que seria o amor empata, né? O amor empata, ele acontece com o desenvolvimento do interesse, né? Dentro de um relacionamento que eu tô falando. Ou seja, e esse tipo de interesse você pode treinar também com amigos e com pessoas. Desenvolver interesse por conhecer a pessoa, pela história da pessoa. Desenvolver interesse é algo muito complexo, porque apesar de parecer simples, muitas vezes eu estou muito egocentrado. Então eu estou muito focado em mim. Quero falar de mim, das minhas coisas, do que aconteceu comigo, e não quero ouvir muito. E é aí que vai entrar a comunicação passiva, né? A comunicação passiva vai nos ajudar a desenvolver esse interesse, porque na comunicação passiva você não fala, você não faz comentários, você não fala de você. Você vai usar duas ferramentas apenas, que é perguntar e escutar, que é diferente de ouvir, né? Ouvir, muitas vezes você tá falando comigo aqui, eu tô pensando em outra coisa, você começa a falar um negócio aqui, eu já tô pensando nas respostas que eu vou te dar. O processo de ouvir é um processo onde eu consigo, cada vez mais através da prática, colocar total atenção no que você está falando. Ou seja, eu tô totalmente concentrado em você. E não no que eu acho sobre o que você está falando, não sobre o que eu acho sobre o que você acha, e não planejando já uma resposta. Então, a intenção dessa comunicação passiva é gerar conexão, entendimento, empatia, é me fazer sair do meu ego aqui, da minha personalidade, do que eu acho sobre o mundo, das minhas histórias, e buscar te entender. Buscar entender o que você acha de tal coisa, por que você faz o que você faz, como que você chegou onde que você está hoje. Quero saber da sua história, e para mim te conhecer, eu preciso te escutar. Mas para mim te escutar, eu preciso te perguntar muitas coisas, né? E para mim te perguntar muitas coisas, eu preciso de ter interesse em você, em te conhecer. E esse interesse é desenvolvido através da prática, da técnica. Ou seja, a técnica vem antes do interesse. Por exemplo, quando eu comecei a fazer essa prática, essa técnica, eu não tinha tanto interesse igual eu tenho agora, mas eu começava a usar. E essa técnica, ela vem com essa intenção de gerar conexão, de empatia, mas mais do que isso, ela vai te trazer uma outra percepção sobre o mundo. Porque como você não está falando de você e você está só perguntando e escutando, você vai começar aos poucos ver o mundo através do olhar daquela pessoa, à medida que ela aprofunda na história dela. Por exemplo, fulano chega em mim e fala assim: "Nossa, Lucas,
eu estava conversando com o ciclano ali, ela basicamente falou nada comigo, eu já fiquei irritado, eu já gritei, eu estou escutando aquilo dali. Aí eu pergunto, mas você sempre foi assim? Não, isso daí eu sempre fui assim, por causa que a minha família, todo mundo grita e todo mundo é muito nervoso. Aí eu vou, à medida que ela vai falando e eu vou me concentrando em escutar ela, a minha intuição vai mandando sinais de perguntas, né? Por exemplo, ela começou a falar aqui, aí veio um sinal, tipo, nossa, eu gritei com fulano e fulano, né, nem fez nada demais, só que eu fico irritada muito fácil. Aí já veio um sinal, ó, pergunta, por que você fica irritada? Você sempre foi assim? Ou isso é um negócio de agora? Aí a pessoa vai aprofundando na história dela. E cada vez que ela fala mais, a partir da minha atenção, eu vou perceber coisas que me chamam a atenção na fala dela e vou aprofundar a pergunta. E isso daí a pessoa começa num assunto, ela vai para outro, ela vai para outro, e à medida do que ela vai falando, eu vou perguntando e escutando. A intenção disso é eu sair um pouco do meu ego e entrar dentro da história dela, dos ideais dela, sobre o que ela acha aquilo, por que ela fez o que ela fez, e eu só vou perguntando. E a segunda intenção desse tipo de comunicação é diminuir a carência e trazer o amor. Todo mundo, o inconsciente coletivo, quando eu falo, todo mundo tem muita carência. Alguns em níveis maiores e em outros menores. Você pode analisar isso com o tipo de pessoa que ela não consegue te escutar. Então, assim, você começa a falar um negócio, a pessoa te corta. Você começa de novo, a pessoa te corta. Você começa de novo, a pessoa te corta. Por que isso está acontecendo? Porque talvez na infância essa pessoa teve um processo, como que eu posso dizer, de anulação. Um comportamento do inconsciente coletivo é anular a criança. Ou seja, a criança não tem direito de nada. Muita gente, você pode escutar muita gente falando isso. O menino vai falar alguma coisa ali com a mãe e a mãe, não, o menino não tem que saber de nada, não tem que falar nada, não tem que decidir nada. E de fato a criança tem uma inocência, uma imaturidade que incapacita ela de tomar muitas decisões e de fazer o que ela quer. No entanto, quando você anula a criança, você vai gerando essa carência, porque ela não se sente ouvida. A pessoa que não se sente escutada, na verdade, ela não se sente amada e ela sente que ela não existe. Por quê? Por exemplo, se você fosse um fantasma, se você estivesse falando aqui comigo, qual que é o sinal de que você é um fantasma? Eu não te respondo, eu não te dou atenção, eu te ignoro, então você não existe, né? E as crianças muitas vezes elas têm esse papel de fantasma, porque o que ela fala não importa, ninguém escuta, ela vai falando atrás da mãe, a mãe nem escuta, está conversando com outra pessoa, enquanto a criança está tentando entrar no meio da conversa. Então a criança ela se sente inexistente, ela sente que ela não existe e através da escuta, quando eu te dou atenção, quando eu demonstro interesse, eu estou falando para o seu subconsciente que você é importante, que você existe mais do que tudo, que eu te amo. Então você se sente preenchido quando alguém te escuta. Então a intenção dessa escuta passiva também é uma forma de amor, né? É o amor empata, onde você mostra interesse, desenvolve um interesse pela história da pessoa e permita que ela exista. E através dessa permissão dela existir, porque se você não deixar falar, ela não vai existir. Mas na hora que você deixa ela falar, ela se sente amada, então ela supre um pouco dessa carência. Por exemplo, eu chego aqui, vou conversar, a pessoa fala um negócio comigo, eu vou falar outro negócio com ela, ela me corta. Ela corta de novo, eu já começo nessa comunicação passiva. E aí eu vou perguntando, e a pessoa vai se sentindo preenchida, que depois dela falar 1 hora e eu conhecer a vida dela inteira, e de fato eu estou gostando de fazer isso, ela vai e me pergunta e fala sobre você agora. Aí naquele momento, muitas vezes, eu posso falar 1 hora que ela não me interrompe. Por quê? Porque a carência dela já está suprida. Ela achou alguém que escutou ela primeiro e agora, como ela já tá preenchida de amor, ela consegue escutar, ela está mais calma. Antes ela estava inquieta, né? Eu era muito assim, por exemplo, se eu bebesse no rolê, ninguém mais falava. Eu sempre bebia, então ninguém falava, era só eu que falava. Eu bebia, eu ficava um tagarela, cortava todo mundo, só eu falava a noite inteira. Ninguém mais falava, era falação sem parar, bêbado, falando.
E aí depois eu percebi que isso vinha dessa carência, né, de não me sentir ouvido. Então na hora que eu bebi ali, tinha coragem, mano, nossa, cortava a pessoa começava a falar, eu falava mais alto. Isso sem ter muita consciência de que eu fazia aquilo, né? E muito menos de por que eu fazia aquilo. Então dentro de um relacionamento amoroso, o amor empata, ele é fundamental. Porque uma das mais fortes demonstrações de amor está na escuta. É o momento onde você deixa a pessoa existir. Dito isso, essas duas ferramentas vai ser a nossa aliada. E eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal quando eu costumo usar essas duas ferramentas, que é perguntar e escutar, pergunta e escuta. E aí na hora que a pessoa começa a falar, eu começo a respirar e vou me concentrando no que ela está falando para mim não ficar pensando em cima, né? E isso também me ajuda muito a dissolver o meu ego, porque, por exemplo, eu tenho várias ideias, valores, acho isso, acho aquilo, e eu tô comigo o dia inteiro, eu tô pensando o dia inteiro, então eu já sei tudo o que eu acho das coisas, entendeu? Na hora que eu tô conversando com você, eu tenho muito mais interesse em saber o que você acha de tal coisa, porque eu já sei tudo que eu acho, eu já sei tudo que eu não acho, o que eu gosto, o que eu não gosto, agora eu quero saber um pouco de você. E muitas vezes eu fico muito entretido com essa técnica, porque eu pergunto um negócio com a pessoa, ela fala a coisa oposta do que eu penso. Eu falo, pô, mas como que essa pessoa chegou nessa conclusão? Fulano, mas como que você chegou nessa conclusão? Não cheguei por causa disso e disso, porque se isso e aquilo. Eu falo, pô, eu vejo essa situação de uma forma contrária. E vou perguntando mais, vou perguntando. Então, essa técnica nos ajuda a desenvolver mais compaixão e mais desidentificação com o ego. A gente começa a sair do nosso mundo pessoal para entrar no mundo do outro, porque o nosso mundo pessoal, muitas vezes eu já estou cansado, eu tenho hiperatividade, então minha mente não para de falar o dia inteiro, falação. Eu já estou cansado de mim, me fala de você, bebê, isso e aquilo. Eu vou perguntando uma atrás da outra, uma pergunta atrás da outra, prestando atenção, respirando ali, concentrando, e a minha intuição ela já está bem afiada, então na hora que a pessoa fala alguma coisa que a minha atenção vai ali, eu já sei, não, a próxima pergunta vai ser sobre isso. A pessoa acaba de falar, eu faço a próxima. E não vai mudando de assunto, eu consigo ficar umas 3 horas fazendo isso. E as grandes experiências que eu tive fazendo isso foi, de fato, sair do meu mundo e olhar para a vida a partir do olhar daquela pessoa. Eu entrei tão fundo na história dela, eu entrei tão fundo no que ela acha das coisas, eu entrei tão fundo no porquê que ela faz o que ela faz, que no final da conversa eu entendo ela toda. Ou seja, a gente cria uma conexão muito forte com a pessoa. Porque agora eu entendo por que ela tem essas atitudes, por que ela fala desse jeito, por que essa pessoa é grosseira muitas vezes assim. Agora eu entendi por que ela fez tal ação, porque ela acredita que aquilo ali seria bom e tal. A partir do momento que eu te entendo, eu começo a te amar. Eu sempre dou esse exemplo quando eu vou falar desse tópico, que é uma das coisas mais absurdas, assim, e até hoje eu fico abismado com isso. Tem uma série que eu gosto muito que chama Dexter. E o Dexter ele é um serial killer, ou seja, ele mata pessoas em sequências, né? Só que ele só mata pessoas que conseguiu burlar o sistema de alguma forma, ou seja, a pessoa assassinou uma pessoa e o advogado conseguiu inocentar. Aí ele vai lá e mata tal pessoa. Só que além desse contexto, essa série ela é narrada com aquela narração em off, sabe? Que muitas vezes o protagonista da série ele faz comentários, tipo, dentro da mente dele. Ele não tá falando nada, mas ele tá narrando o que ele tá pensando, digamos assim. Então você cria uma conexão muito forte com ele. E a série, ela sempre mostra a história da pessoa. Então, tipo assim, por que ele mata as pessoas? Porque a mãe dele foi morta na frente dele com uma serra elétrica. E ele foi encontrado pela polícia dentro de um container com a mãe dele toda cortada e ele banhado de sangue, assim, sentado numa poça de sangue. E ali você vai entendendo por que ele faz o que ele faz, como que ele vê a vida, e você vai criando uma conexão com ele. Tanto é que vários momentos da série ele é quase preso. E eu tava suando, assim, torcendo pro cara não ser preso. Eu tava torcendo pra um serial killer. Mas na hora que você vê na televisão uma pessoa que matou sei lá quantas pessoas, a sua primeira sensação é de indignação. Mas na hora que te mostra um filme ou uma série onde tem um anti-herói e mostra a história daquela pessoa, no final das contas você se pega torcendo para aquela pessoa. Então tem uma verdade universal
de que Deus não julga ninguém porque Ele entende todo mundo. E toda a ação, ela vem de um acontecimento anterior. Então, se a pessoa é muito grossa, ela teve experiências de sofrimento que gerou aquele comportamento nela. E Deus entende isso tudo. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, Ele não julga ninguém, porque Ele sabe que tudo que a gente faz aqui é vindo de uma consequência interior, não tentando anular as coisas, mas só tentando trazer entendimento de que quando a gente procura entender uma pessoa, até que a gente não gosta dela, e quando a gente vai aprofundando na história dela, inevitavelmente a gente vai começar a amar aquela pessoa. Porque amar tem muito a ver com entender, porque através do momento que eu começo a te entender, eu começo a te aceitar. Né? Porque eu aceitar o lado bom de uma pessoa é fácil, agora aceitar as sombras daquela pessoa é muito difícil. Para mim aceitar, eu tenho que entender como que aquelas sombras foram criadas. E eu vou entender através de quê? Pergunta e escuta, pergunta e escuta. E no final dessa técnica, você cria um laço muito forte com a pessoa. Que muitas vezes você tem uma amizade de 3, 4 anos e você fazendo essa técnica em uma conversa, você cria um laço mais poderoso do que esses 4 anos. Porque essa escuta ativa, o nosso subconsciente, ele recebe a nossa atenção. Porque muitas vezes a pessoa está falando comigo, só que eu estou pensando em outra coisa, eu estou distraído e o subconsciente dessa pessoa percebe que eu não estou ouvindo ela. Então, mesmo que eu não interrompa ela, ela não se sente ouvida. Então, quando a gente de fato desenvolve um interesse e uma escuta bem firmada, a gente transmite para o subconsciente dessa pessoa o quão interessado e o quão atento a gente está, o quanto a gente está de fato escutando aquela pessoa. E é dessa energia que ela vai se sentindo preenchida e amada. Oi, equipe, então eu uso mais ou menos em 3 situações essa técnica. Primeiro, quando eu percebo que tem um processo ali de carência muito forte, onde eu não consigo falar, então é melhor para mim mesmo já ficar fazendo pergunta. Mas normalmente, depois eu falo muito, porque eu vou perguntando. Na hora que a pessoa se sente suprida, ela começa a me perguntar também. O segundo, eu estou só dando exemplos, né? Mas cada um pode ter uma forma de usar essas técnicas. Eu observando, às vezes que eu uso ela, eu descobri um padrão. A primeira é quando eu percebo muita carência. A segunda é quando uma pessoa, eu sinto que ela é muito interessante, por diversos motivos, né? Sei lá, às vezes a pessoa tem um conhecimento muito amplo, ela é muito autêntica, é gostoso de ouvir a voz dela. Não sei, vários motivos. De alguma forma eu achei aquela pessoa interessante e aí eu quero ficar, né, tipo assim, cavando o máximo que eu puder. E aí eu vou fazendo pergunta, vou dando corda ali. E o terceiro fato parece aleatório, mas muitas vezes, isso é até um pouco complexo de falar, a nossa intuição ela recebe uma comunicação da nossa alma. Ou seja, a nossa alma sabe de tudo. É como se fosse um fragmento divino. Né? A nossa alma é uma parte de Deus ali. E ela sabe tudo o que está acontecendo. E eu não sei 1% do que está acontecendo. Só que aí a minha alma quer conversar comigo. Ela conversa através da intuição. A intuição ela tem algumas manifestações. Uma dessas manifestações é através do sentir. Né? Muita gente já deixou de trabalhar porque sentiu, não. Eu senti que não é para mim hoje, não foi. De tanto que confia na intuição, de tanto que tenho essa intimidade com a intuição, que vem muitas vezes a partir do sentir, né? Eu vou falar um trem aqui e eu sinto que não é para falar agora. Aí acontece algumas coisas aqui, aí a intuição fala, agora fala aquilo. Ou então, muitas vezes, a intuição me manda falar alguma coisa, só que eu tô com vergonha e fico resistindo. E fica aquela sensação, tipo, fala, eu não, tô com vergonha de falar isso, ou de perguntar tal coisa para tal pessoa. Então, a intuição, ela comunica muito através do sentido. Ela comunica também muito através de uma seta que vem da sua mente. Assim, ó, puf, pergunta tal coisa, ou fala tal coisa. Só vem aqui dali. E muitas vezes está fora de contexto. Você está falando um outro trem com a pessoa. Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, ué, do nada essa pergunta, a gente estava conversando de um trem nada a ver.
E ali, quando ela termina de falar, eu mudo de assunto, fazendo uma pergunta nada a ver. Que parece nada a ver, mas eu fui cutucado ali para falar, tem que falar. Então, muitas vezes eu começo fazer essa técnica quando eu sinto que a pessoa tem alguma coisa para falar que vai me influenciar e vai me fazer entender alguma coisa sobre a minha vida, mudar algum hábito, alguma atitude, alguma forma de pensar. E eu também percebi que é para ela entender aquilo, é para nós dois entender. E aí a intuição começa a me usar, faz tal pergunta, a pessoa começa a falar para ela mesma e para mim, e nós dois saímos com um entendimento de tal coisa, né? Tipo, do nada, ô fulano, do nada. Ô fulano, o que você acha sobre a carência? Eu falo muito sobre isso. O que você acha sobre a depressão? Do nada, e eu nem tô pensando sobre aquilo, eu tô parado aqui e vem, pergunta isso. Como assim? E aí nós começamos a falar, porque nós dois precisamos entender alguma coisa sobre depressão, alguma coisa sobre carência, e a pessoa vai falando, depois eu começo a me perguntar. E aí aquelas duas informações que eu tenho, uma parte da informação, ela tem uma parte da informação, quando a gente junta as duas, a gente vai ter uma expansão de consciência que vai gerar alguma mudança nos nossos comportamentos, nem que seja, pode não ser de imediato, mas aquela informação entrou e vai criando raízes dentro da gente. Então, eu uso muito essa comunicação passiva de escuta nesses 3 tipos de cenários. E aí agora eu queria deixar uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram essa técnica? Você conhecia essa técnica? O que você achou sobre isso tudo? Deixa nos comentários. Eu vou ficando aqui. Essa foi a parte 3, a última parte desse tema de relacionamento amoroso. Essa parte é o amor empata. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fui.